noite que Deus está tirando esta bagagem. Amém. Deus está colocando sobre você um fardo leve. Hoje o que você vai levar para a sua casa é a glória de Deus. Você não vai mais carregar essa bagagem nessa noite. Porque Deus, eu confirmei até aqui na palavra, o Senhor disse lá no Salmo 68, que o Senhor fez ribombar o trovão e a terra tremeu. Então o Senhor está desfazendo nessa noite aquilo que estava fazendo você carregar essa bagagem. Receba e leva para sua casa em nome de Jesus. Amém. Manda sentindo confirmado aí? Amém. Uma salva de palmas no nome de Jesus. Nós vamos chamar a irmã aqui depois que nós estamos orando, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Efésios 6, versículo 19 e 20. Qual? Efésios 6. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, fiquem ligados, porque o Senhor está ministrando neste lugar. O rio está correndo e está trazendo vida. A morte está saindo, a fraqueza está saindo. Deus está trazendo nessa noite coisa nova, novidade de vida. Deus está trazendo só nova. Porque onde o Espírito do Senhor está, algo novo acontece. Diz assim a palavra do nosso Deus: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra que é Espírito e vida. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, porque nós sabemos que não somos nada, nada temos para dar, meu Senhor, mas o Senhor tem todas as coisas em Ti. O Senhor sabe o que a Tua igreja precisa nesta noite, meu Pai. Por isso eu te peço que desça, meu Deus, essa unção fresca, esse óleo fresco, que o Senhor possa liberar o Teu Espírito sobre este lugar. Libera a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E repreenda, meu Deus, todos os poderes malignos, toda a força espiritual da maldade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, unja, Senhor, a nossa cabeça, toma os pensamentos, toma o coração, meu Pai, traga todo o pensamento cativo debaixo do sangue de Jesus Cristo, meu Pai, e deponha os demônios nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre embaixador. Amém? Amém. Sobre embaixador de Cristo. A palavra do Senhor, ela fala aqui, né? Paulo escrevendo, ele fala que ele era um embaixador de Cristo. Era um representante de Cristo. Nesse mundo, Deus o chamou, ele converteu e Deus colocou ele como embaixador. Mas Paulo era um embaixador em cadeias. Os irmãos, prestem bem atenção. Era um embaixador em cadeias. E antes de eu entrar nesse propósito aqui, eu queria falar para os irmãos que embaixador, eu sei que os irmãos já sabem, mas lembrando, embaixador é a mais alta categoria de representante diplomático de um estado. Amém. Isso quer dizer um embaixador. E eu quero dizer para você nessa noite que Cristo te chamou como embaixador. Amém. Se você sabe desta verdade, que o Senhor te chamou como um embaixador neste mundo. A palavra que fala aqui no dicionário, eu fui ver, é um embaixador de um estado. Mas Cristo colocou você como embaixador nas regiões celestiais e terrenas. Eu sou um embaixador de Cristo, você é um embaixador de Cristo. Você representa o nome de Jesus. Você representa a autoridade de Jesus. Jesus te colocou na fronteira para que você trouxesse ao mundo a sabedoria de Deus, para que você manifestasse ao mundo a vontade de Deus. E quando o embaixador ele fica ali naquela embaixada, ele representa, igual aqui no Brasil, ele representa o Brasil lá fora. Ele defende um prisioneiro que ficou lá de guerra em outro país,
para tirar. Ele trabalha nessa área, representando o seu país. E a Bíblia fala que nós somos cidadãos do céu. Então, de quem que você é embaixador? Do céu. Não é? Jesus levantou a gente como embaixador do céu. Olha que responsabilidade, hein? Olha que responsabilidade. Mas aí nós vamos falar sobre Paulo um pouquinho. Paulo, aqui ele fala que ele é um embaixador de Cristo. Cristo levantou ele. E Paulo, para chegar a descobrir essa verdade, para viver essa verdade, Paulo passou por muito sofrimento. Se nós formos ver o livro de Atos, nós vamos ver o quanto que Paulo sofreu pelo nome de Jesus. As pessoas hoje, elas querem representar Jesus, elas querem pregar Jesus, mas elas não querem sofrer nada. Elas só querem a parte boa. Ah, eu aceitei Jesus, é ótimo seguir Jesus, é maravilhoso, Jesus vai me abençoar, Jesus vai guardar, Jesus vai fazer tudo. Mas quando o Senhor vem e fala, você precisa sofrer pelo Evangelho, pelas almas, ninguém quer. Ninguém quer. Todo mundo recua, todo mundo dá as costas, principalmente quando você chega num lugar que a batalha está travada. E para que a gente chegue também a travar essa batalha, aí nós vamos entender por que Paulo falou sobre a armadura. Nós precisamos estar armados com toda a armadura de Deus. Não é só o capacete e o pé está descalço. Não é só o cinto e a couraça, não. É toda a armadura de Deus. Aleluia. Se o cristão que entrar nessa peleja não estiver armado de Cristo, ele vai ser vencido. Porque Satanás, ele envia os seus duros ardis. E o propósito de Satanás é te derrubar. O propósito de Satanás é te roubar. E o propósito de Satanás é te destruir. Esta é a peleja de Satanás contra as nossas vidas. Satanás, ele não quer lutar contra as pessoas do mundo, não. Ele luta contra aqueles que Cristo levanta como embaixador. Aqueles que Cristo levanta para falar dos propósitos de Deus. É contra esses que Satanás se levanta. E Paulo sabia disso muito bem. Paulo era um homem que não temia nada, porque Paulo chegou a um ponto de ele ter intimidade com Deus, que ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo de ser espancado, ele não tinha medo de perseguição, ele não tinha medo de nada, porque ele sabia aonde ele se encontrava. E a Bíblia fala que nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos vestidos dele. E Deus fala conosco, que todas as manhãs, não é você pegar aqui, eu estou fortalecendo o Senhor e na força do seu poder, visto-me. Não é você vestir dessa maneira, não. Você deve tomar essa palavra para você no Espírito. No seu Espírito, você deve revestir todos os dias da armadura de Deus, porque a palavra de Deus fala que todos os dias nós somos entregues à morte. Somos levados como ovelhas para o matadouro. Mas a palavra fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia. E muitos crentes levantam, saem, sem imaginar aquilo que esperam eles. Esquecem que a morte está espreita. Esquecem que o inimigo está com seus laços amados. E vai de qualquer maneira. E o inimigo vem, e o confronto vem, e ele não está com as suas armas no lugar. E tem um detalhe também, quando o soldado ele vai para a guerra, os irmãos que são soldados, como eu estou em casa aqui, sabem, no confronto, a sua armadura pode sair do lugar. Pode sair o seu capacete, pode sair o seu escudo não está direitinho ali aonde tem que te proteger, né? O seu peitoral também pode ter, né, largueado. Então o que nós precisamos pedir? Pedir o Espírito Santo para passar e ter revista sobre a nossa vida, sobre a nossa armadura toda manhã. Espírito Santo, nós estamos tomando a armadura. Espírito Santo, aquilo que foi tirado do lugar no confronto, ajuda-nos, Espírito Santo. E o Espírito Santo, no nosso espírito, ele vai colocando no lugar as armaduras de Deus. O Espírito Santo vai nos preparando para a batalha e para o confronto. E Paulo fala disso muito bem. Nós vamos ver um pouquinho, é o preço disso, né?
Vamos abrir lá em Atos 14, 15. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, Aleluia. santo, 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 santo e santo. Aleluia, Jesus. Seu poderoso está no meio de nós. Aleluia, Jesus. Não, 14, 22, irmãos, me perdoem, viu? Diz assim, até o título fala que Paulo foi apedrejado, né? Olha só, Paulo apedrejado, hein? Por causa do nome de Cristo. Aí ele fala assim, que ele estava ali para fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando-nos que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É através de quê? De muitas tribulações. Então não é poucas tribulações, é muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus. A coisa que tem que ter importância para você é entrar no reino de Deus. Saiba você que você tem uma patente para entrar no reino de Deus, mas que importa ter tribulações, sofrimento por causa dessa patente, que o inimigo ele sabe. O inimigo sabe, aquele que tem unção, ele sabe aquele que tem o poder de Deus. É tanto que ele gritou para Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo. Por quê? Porque ele sabia que a luz vinha. Ele sabia que o tempo dele ali já estava acabando. Porque Deus tinha enviado Jesus ali o quê? Para depor aquele demônio que acabava com aquele homem, que jogava aquele homem na água, jogava aquele homem no fogo. Então Satanás não quer que as vidas sejam libertas. Mas nós nos devemos pôr o quê? Debaixo de toda a armadura de Deus. Amém. Não entre no território do inimigo sem você estar armado de Cristo. Porque tem muitas pessoas aí fora que estão vencidas, muitas pessoas que estão caídas por causa disso. É claro que em nome de Deus está todo o poder. As pessoas pensam, já batizei, já está tudo certo, agora eu vou e acabou. Não. A Bíblia fala que todos os dias nós temos que buscar a Cristo. É tanto que todos os dias a igreja estava no templo. Aleluia. Em comunhão, tinha tudo em comum. Buscava a Cristo todos os dias. Você busca a Cristo um dia e serve para a semana inteira? Não é assim. Aleluia. Não é assim. Cristo é para ser buscado nas nossas vidas toda manhã, todo dia, aonde você for. Você tem que buscar a Cristo para você estar lá primeiro. Porque senão o inimigo vai na tua frente e prepara o laço para você lá. Senão o inimigo vai na frente e prepara emboscada para você lá. E você não está preparado. Você não foi na direção de Deus, então você vai cair no laço. Você vai cair na armadilha do inimigo. Então esteja fortalecido em Cristo. E Paulo sabia que isso trazia tribulação. Trazia sofrimento. E talvez nós não queremos também pagar o preço do sofrimento. O preço da tribulação de viver Cristo nos dias de hoje. Porque os dias de hoje têm sido dias maus. Têm sido os dias de perseguição contra a igreja de Cristo. Parece que não. Mas se os irmãos tiverem espírito, eles vão sentir o quanto que o confronto está sendo travado nas regiões celestiais. O quanto que às vezes vem aquela coisa sobre a gente, que se a gente não clamar o sangue de Cristo, a gente se sente em aperto, a gente se sente espremido. Por quê? Porque é a fúria dos demônios, é a fúria de Satanás contra os servos de Deus. E nós devemos ter consciência disso todos os dias. Enquanto Deus nos conceder graça de viver sobre a terra, saiba disso, que você é odiado pelos demônios. Saiba disso, que os demônios querem te devorar, os demônios querem acabar com a sua vida, os demônios querem te destruir. Então não entre no território do inimigo sem antes manietar, sem antes tomar a armadura de Deus, sem antes pedir o Espírito Santo que te ensine também. Porque muitas das vezes nós estamos armados, mas não sabemos usar a armadura que nós estamos com ela, não adiantou de nada. Se você tiver com a espada do Espírito, se você não souber usar a espada do Espírito para manejar, não vai adiantar de nada. O inimigo vai vir, vai te atacar e você não vai ter como se defender. Então a espada do Espírito é para cortar, é para batalhar contra o inimigo, e ele não resiste, mas tem que ser a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Você tem que estar armado com a palavra de Deus. Você tem que estar com a palavra de Deus aqui dentro do seu coração, porque o inimigo ele vem.
É como Jesus venceu o inimigo no deserto. Jesus só venceu Satanás no deserto porque Jesus era a palavra. Jesus tinha a palavra. Então ele venceu o inimigo. O inimigo veio no deserto contra ele e não pôde resistir. Às vezes o inimigo te leva para um deserto, ele te leva para lugares assim que ele te põe recuado ali para ele te vencer nos seus ataques. Mas o que você tem que estar fazendo? Você precisa estar armado com a palavra de Deus, com a espada do Espírito, para você manejar a espada do Espírito e ir cortando. Vai cortando todos os laços do inimigo, vai cortando e vai passando pelo poder do Espírito Santo. Amém. E você vai vencendo, e você vai conquistando vidas, e você vai ganhando almas para Jesus. Naquele dia que você chegar lá em cima, Jesus vai falar: olha aqui quantas vidas foram ganhas pela sua oração. Olha quantas vidas foram ganhas naquele dia que você levou a palavra lá e você parecia que ninguém estava ouvindo. Mas a palavra ficou lá semeada, porque a palavra estava dentro de você. Nós temos que ter essa palavra dentro de nós. Amém. Porque senão o mundo vai trazer aquilo que o pastor Ricardo está falando. O mundo vai trazer as coisas dele para dentro de nós. Devemos estar cheios do Espírito de Deus, cheios do conhecimento de Deus. E nós vamos ver aqui mais um pouquinho para frente, como que Deus usa propósitos que a gente não entende. Paulo, ele assim, era um homem que caminhava na direção do Espírito. E quando Paulo foi caminhando para Jerusalém, houve até uma revelação a respeito para ele não ir. Né? Um irmão chegou e falou para ele que Paulo estava indo e que ele seria preso. Aí a igreja começou a chorar: não vá não, não vá não, não vá não. Ele disse assim: não, eu vou sim. Eu vou sim, porque eu não só estou pronto a ser preso, como a morrer pelo nome de Cristo. Paulo não tinha medo da morte, ele sabia que a morte estava aguardando ele. Então o Senhor pergunta para nós nessa noite: será que se alguém chegasse perto de você hoje e dissesse assim: irmã Giovana, você vai lá em Lima Duarte, a morte está te esperando lá. Será que nós estaremos prontos para ir? Será? Será que nós estaremos dispostos a largar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, tudo que nós temos e morrer por Cristo lá? Saber que nós íamos entrar lá e o que estava nos esperando? A morte. Que as nossas palavras que nós íamos levar lá, o nome de Cristo ia ter um preço: a morte. É isso que o Espírito Santo nos pergunta nesta noite. Porque tudo que Jesus tinha que te dar, Ele já te deu. Você pode dizer: eu não estou preparado. O Senhor já te deu, o Espírito Santo. Hoje, quando nós vimos aqui a fé veio pelo ouvir, o Senhor falou com os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram, o Senhor revestiu, e hoje o Espírito Santo está trabalhando no nosso meio. Amém. Hoje o Espírito Santo está liberado no nosso meio. Então hoje nós temos o Espírito. Temos todas as coisas para vencer o inimigo. Temos todas as coisas para falar com intrepidez o Evangelho. Amém. Temos que ser ousados para falar de Cristo. As pessoas são tão ousadas para falar dos seus deuses, dos seus ídolos. E nós, às vezes, muitas das vezes, estamos num lugar, somos obrigados a ouvir. As pessoas falam tanta besteira e às vezes a gente fica ali ouvindo e não tem ousadia e intrepidez. A igreja nesse tempo precisa pedir intrepidez e ousadia para falar de Cristo. Porque a nossa palavra, ela vai confrontar a palavra do inimigo, o inimigo vai se calar. O inimigo vai se calar, ele vai se opor, mas ele vai ter que calar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. E essa palavra está dentro de nós, para ser falada a todo tempo. E Paulo sabia disso. Então olha só o que Deus fez com Paulo. Deus levou Paulo numa prisão, porque Deus tinha um propósito de salvar o carcereiro e a sua família. Olha onde Paulo foi parar. Se nós formos ler lá, os irmãos podem até ler no livro de Atos 20, 22 e 23. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem glorificar o nome do Senhor. Você está livre para glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Fala, Jesus. 16. 16, 22 e 24, perdão, irmãos. Capítulo 16. 22 e 24. 22. No capítulo 16. Não, capítulo 22, versículo 23 e 24. Não, capítulo 16. Aonde que ele foi preso? 16, 22 ao 24. Diz assim, ó:
Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores. Rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha só o preço que Paulo pagou para ganhar aquela família, aquele carcereiro, aquela família para Jesus ali. Teve um preço, gente. Ele precisou ser preso, ele precisou passar ali dentro. Se você for ler esse capítulo todo, você vai ver que aí houve a conversão do carcereiro. Aí eu te pergunto, se Paulo não estivesse disposto a ser preso ali, Deus ia ter como trabalhar ali? Ia, porque Deus tem as suas maneiras de agir, mas não seria através de Paulo. E Deus quer fazer coisas através de você. Deus quer fazer maravilhas através de você. Deus quer salvar vidas através de você. Deus quer fazer de você pescadores de homens. Foi isso que Deus fez com Paulo. Aquela família se converteu. Aquele carcereiro teve como ver a glória de Deus através de Paulo. Naquela prisão de Paulo. Por isso é que Paulo fala lá em Efésios que ele é embaixador em cadeias. Paulo já conhecia muito bem a prisão. Porque Paulo vivia dentro de uma prisão, ele passava pela prisão e ele viveu muitos anos no final da sua vida dentro de uma prisão. Então as coisas que Deus faz, Deus usa os meios que às vezes a gente não entende. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida, talvez Deus tenha te levado dentro de um hospital, talvez Deus tenha te levado em outra cidade, porque lá Deus tem vidas que Deus ama e Deus precisa salvar. E Deus quer te usar. Então deixa o Espírito Santo te levar, porque o mesmo Deus que põe você lá, Deus pode te tirar. Deus tem o poder de te tirar. E juntamente com você, Ele trouxe uma família que Ele tirou das prisões de Satanás. Era uma prisão humana que Ele estava entrando aos olhos humanos, mas Ele estava entrando no mundo espiritual e tirando das prisões de Satanás uma família inteira para Cristo. Glória a Deus. E quando Paulo saiu dali, aquele homem ficou representando Cristo ali. Ele levantou mais um embaixador naquele lugar. Ele já podia ir, porque Deus já tinha alguém que testemunhasse ali naquele lugar. Então é assim conosco também. Deus nos leva a lugares inusitados que às vezes a gente não entende. A gente pergunta o que eu estou fazendo aqui. Glória a Jesus. Mas é para que Deus realize a sua grande obra. É o teu nome. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ver a segurança de Paulo diante da dificuldade também. Em Atos 20, 22 e 23. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Aleluia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, olha só, o próprio o Espírito Santo revelou para Paulo. As pessoas querem receber tanta notícia boa do Espírito Santo, né? Eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma esposa, eu vou te dar um filho. As pessoas falam, glória a Deus. Aí o Espírito Santo chegar e falar, você vai morrer pelo meu nome. Não, Senhor, aí não, Senhor, morrer pelo teu nome eu não vou querer não, Senhor. Eu vou ter que ir lá e vou ter que morrer? Não. Paulo falou que o Espírito Santo havia segurado para ele. Não foi eu que falei, não foi o outro apóstolo que falou, foi o Espírito Santo que falou para ele. Aleluia. Que estava segurando para ele de cidade em cidade, cadeias e tribulações. Mas que importava que ele fosse, porque Deus tinha almas para salvar. Tinha vidas ali importantes para Deus. E ele falava que a vida dele não era preciosa para Deus. Sabe por que Paulo não tinha a vida dele preciosa? Porque a vida dele já estava em Cristo. Amém. Ele já tinha segurança para onde ele ia. Ele sabia que se ele morresse, ele ia fazer como Estevão. Estou vendo a glória de Deus, ó. Estava indo ao encontro do Senhor. Então ele não tinha essa preocupação. Se está matando
no corpo físico, porque no espírito ninguém mais toca. Porque o seu espírito está escondido em Cristo. A nossa vida está com Cristo. E nós somos cidadãos do céu. Então não temos que temer mais nada. As coisas dessa vida que você vê aí vai passar. As suas tribulações, as suas dificuldades, tudo aquilo que se levanta contra você tem que passar. Porque você tem que estar dentro de você que é maior do que todas essas coisas. Que venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu os demônios e te deu a vida. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Então saiba, irmãos, que o que te aguarda é a morte. Mas é a morte física. Porque essas coisas tudo já passou. Isso não pode mais te atingir. Isso não pode mais te causar medo. O mundo ainda é cheio de medo. As pessoas têm medo até de sair de casa. Você não pode mais ter esses medos. Porque você foi levantado como embaixador para anunciar Cristo. Aleluia. Para falar de Cristo. Seja o preço que você tenha que pagar. Saiba você que esse é o preço. Cadeias e tribulações. Cristo te prometeu a vida eterna. Mas não espere deste mundo coisas boas. Porque você não vai ter. Porque nós somos forasteiros e peregrinos. Estamos aqui de passagem. Estamos caminhando para o céu. Mas caminhando para o céu, você tem que levar as pessoas com você também. Você tem que levar com você também pessoas. Esse é o caminho que nós vamos, que Jesus é o caminho. Mas nós também temos que levar esse caminho para pessoas. Temos que falar para ela que existe solução em Jesus Cristo. Temos que falar para as pessoas o que está por vir sobre este mundo. Nós não podemos ser muito enganosos. Não podemos ser falsos com as pessoas. Temos que falar de Cristo. Cristo é a arca da salvação. Nós não podemos entrar nessa arca e deixar as pessoas de fora. E saiba você, que depois de você estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você vai enfrentar também muitas coisas. Porque Satanás, ele não se levanta contra ninguém fraco. Satanás, ele não quer derrubar nada que não esteja fortalecido, nada que não esteja fortificado. Eu gostaria de falar um pouquinho mais, já estou terminando, tá, irmãos? Em 2 Crônicas 32:8. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por uma palavra. O Senhor é santo, santo e santo. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, renova nossas forças. Aleluia, glória a Deus. Rapidinho que eu vou ler para os irmãos. Falando sobre fortaleza, né? Paulo fortaleceu, o sermão fortalecido. Eu creio que o Senhor tem te fortalecido nesta noite, o Senhor tem mandado da sua palavra, do seu poder. Aí você vai ver que Ezequias também era um homem que estava fortalecido também. Aí nós vamos ler aqui no versículo 1 que diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Satanás tem um intento: apoderar-se da sua vida, apoderar-se da sua casa, apoderar-se daquilo que é seu. Saiba você disso, mesmo depois de toda a sua fidelidade, mesmo depois de você estar amado, saiba que Satanás quer se apoderar do que é teu. E ele não vai resistir ao nome de Jesus se você mandar o nome de Jesus contra ele. O poder do sangue de Jesus, usando as suas armaduras todos os dias. E olha que coisa interessante, ele entrou em Judá. Ele entrou em Judá e acampou em Judá. Ele não entrou numa cidade desconhecida, não. Ele entrou em Judá para lutar contra outra cidade que estava perto. Sabe onde que Satanás se acampa? É nos lugares que estão mais próximos de nós. Satanás usa as pessoas que mais lidam conosco.
Às vezes a gente pensa, o ataque vai vir lá de longe. Engano seu. Satanás usa às vezes um colega de trabalho seu que lida com você todos os dias. Satanás usa um familiar seu que está com você todos os dias. Um patrão. É as coisas que estão mais perto de nós. Verdade. É aí que Satanás tem a sua estratégia. É ali que ele usa contra você para tirar você da sua fortaleza. E ele se acampa. Olha que interessante, ele se acampa. Ele não vem, ataca e volta não. Ele fica acampado, esperando o momento oportuno de te pegar, de te derrubar, de te pôr no chão. Porque ele tem ódio de você. Ele tem ódio do Cristo que está na sua vida. Porque Cristo brilha por onde você passa. Essa luz, ela reluz o mundo. Você é luz, você é sal. Para trazer tempero, para clarear o caminho das pessoas que estão em trevas. E Satanás sabe disso. Então o que ele faz? Ele se põe, ele se acampa contra a cidade fortificada. Você pode dizer, eu já estou fortalecido. Está? Então se prepare. Se prepare em Cristo. Esteja fortalecido, vestido, revestido de Cristo. Não basta só vestir de Cristo, não. Vista e revista-te de Cristo. Aleluia. Porque ele não vai desistir. Até aquele grande dia em que o Senhor jogará ele no lago de fogo e enxofre. Aleluia. Aí ali acabou a sua atuação na terra. Ali acabou. Abra você uma promessa. Mas lute. Você foi chamado para lutar. Você foi chamado para combater. Você é soldado de Cristo. Você é soldado. Deus não chamou soldado fraco. Deus chamou soldado forte. Deus te deu armadura. Deus te deu sapato. Deus te deu capacete. Deus te deu espada. E por que você se comporta desse jeito? Por que você é tão tímido para falar de Cristo? Por quê? Se o Senhor te deu tudo o que você precisava. Por que Satanás está tomando o teu território? Porque você está no muro. Você está no muro. Saiba você que quem está no muro já está em Satanás, viu? Já está em Satanás. Eu vou contar para os irmãos uma parábola aqui. Havia uma pessoa no muro e os anjos chamavam ela para cá. Satanás não fazia nada. Perguntaram para ele, por que você não chama essa pessoa? Para que eu vou chamar se ela já está aqui? Ela já estava no meio do muro, ela já estava em dúvida. Não havia fé naquele coração. Não havia o nome de Jesus. Já estava em dúvida, já estava no pecado, já estava em Satanás. Então esteja em Cristo, fortaleça-te em Cristo. Hoje é dia de te fortalecer em Cristo. Busque a Jesus pela manhã, busque pela tarde, busque pela noite, busque Cristo em todo momento da tua vida. Que aonde você vai, Satanás está ali na espreita. E ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Sabe por quê? Ele não quer ir sozinho para o lado de fogo e enxofre, não. Ele quer levar uma multidão com ele. E nessa multidão estamos nós também, que ele também olha e ele tem inveja e ódio de nós, porque nós somos embaixadores de Cristo. É algo que os anjos queriam. Os anjos de Deus queriam anunciar o nome de Jesus. Nós temos um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio falar de Cristo. É um privilégio ser um embaixador. Nós devíamos pular, pular, pular. Agradecer, louvar a Deus. Porque isso é um privilégio. É um privilégio, irmão. Isso é um privilégio. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. E eu quero falar para os irmãos essa noite no 7, versículo 32 de Crônicas. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E a palavra diz que o povo cobrou ânimo com aquelas palavras. Se você estava desanimado nesta noite, eu quero dizer para você, não tema o inimigo.
Ainda que ele rosne como um leão, procurando a quem possa tragar. Não tenha medo, não te assuste, não te espante, porque o Senhor está contigo para guerrear com você a guerra. O Senhor não é covarde que manda você na batalha e ele fica lá sentado, não. O Senhor vai à tua frente. A Bíblia fala que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele vai na frente do exército dele. Ele não é aquele comandante que fica sentado e fala, vai guerrear contra os soldados, e ele fica ali olhando a guerra, não. O Senhor está na frente das nossas guerras. Amém? Eu quero deixar essa palavra para os irmãos nessa noite. E eu espero que o Espírito Santo possa recobrar o seu ânimo. Amém. Se você até agora estava desfalecido, se você até agora sofreu um combate, você ficou pelo caminho, eu gostaria que você se colocasse de pé e viesse aqui à frente. Para que nós pudéssemos estar orando, para que o Espírito Santo pudesse estar renovando, fortalecendo a sua vida, colocando as suas armas no lugar. Glória a Deus. E eu gostaria de chamar a irmã também, que o Senhor revelou ela aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.